Olá pessoal, a partir de hoje vou fazer uma série de vídeos onde eu vou ensinar orientação a objetos utilizando a linguagem Java e o material que eu vou usar é o material que eu uso realmente em sala de aula, né? Eu dou aula, sou professor, né, do Departamento de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Sergipe e esse material foi refeito recentemente para adequar mais a nova geração, né, que está aprendendo orientação a objetos e a gente precisa se adequar a esses novos tempos, né? E esse material que eu vou usar para ensinar orientação a objetos, esse é o primeiro vídeo, né? Teremos não sei quantos, mas com certeza algumas dezenas de vídeos, né? Para que também a gente não passe muito tempo em cada vídeo, talvez uns 15, 20 minutos em cada um deles. E eu vou utilizar esse material como material de apoio, tá certo? Primeiro, né, vamos iniciar falando de como era a programação anterior à programação orientada a objeto. E aí nós estamos falando de uma programação estruturada que, né, para você que se interessou por esse vídeo, talvez já tenha visto alguma coisa de programação estruturada. Normalmente nos cursos de graduação você primeiro vê a programação estruturada para depois somente ver a programação orientada a objetos. Então talvez isso que estou mostrando aqui não seja uma novidade, né? Você tem na programação estruturada variáveis, né? Embora você também tenha variáveis na programação orientada a objetos, eles têm outro nome, mas têm a mesma utilidade. Você tem os elementos de controle, né? Que são a sequência, os comandos de repetição, os comandos de decisão, que permitem com que a gente possa colocar os algoritmos, né, para funcionar na linguagem que a gente quer. A gente também tem funções e procedimentos, né? Procedimentos para quem vê algumas linguagens aí do tipo Pascal, por exemplo. Também temos passagem de parâmetros, recursividade, enfim, vários outros elementos que fazem parte da programação estruturada. E isso daqui muda um pouco, tá certo? Mas, na verdade, o que muda um pouco é o contexto. A gente continua tendo decisão, continua tendo repetição, continua tendo passagem de parâmetro, é possível que a gente tenha recursividade, só que isso num contexto um pouco diferente. Aqui nesse slide eu coloquei que a programação estruturada era dominante até o início dos anos 90, final da década de 80 e início dos anos 90, tá certo? Era uma programação bastante utilizada, né, na maioria dos sistemas, mas eram sistemas menores, né? A gente está falando aí de 30 anos atrás, né? Década de 90, década de 80, tem muito tempo, né? Sistemas, eles tinham uma menor complexidade, utilizavam, né, poucos recursos e eram sistemas também pouco amigáveis, né? Muita gente já viu os sistemas que foram feitos para o DOS, né, que era o sistema anterior ao Windows, né? E eram sistemas muito pouco amigáveis, né? E a programação estruturada atendia bem toda essa gama de aplicações, mas as coisas foram mudando, que é o que eu estou mostrando nesse slide, né? O mundo mudou, a globalização tomou conta de tudo, né? Parece que às vezes quando a gente fala de globalização está querendo enrolar ou alguma coisa desse tipo, mas na verdade a globalização teve um papel realmente fundamental dentro dentro do mundo da TI, e ele mudou muita coisa, porque os sistemas, como eu coloquei aqui, tiveram que ser mais. Né? O que é esse mais aqui? Mais abrangentes, tiveram que ser feitos mais rapidamente, eram sistemas, né, ou são, né, sistemas mais complexos, sistemas que têm um maior índice de resposta, ou seja, eles são rápidos, e atendem uma quantidade maior de usuários. Né? Então, assim, tudo teve que ser mais. E a programação estruturada não conseguiria atender toda essa demanda aqui. Por isso, né, que ela passou a ser ter uma maior adoção a partir da década de 90. Ou seja, as pessoas passaram a perceber que as coisas não davam para ser feitas da mesma forma e a programação orientada a objetos poderia trazer benefícios grandes e poderia fazer com que a gente conseguisse fazer isso que eu estou colocando aqui, tá certo? Então, uma maior adoção, né, da programação orientada a objetos, ou POO, a partir da década de 90. E aqui, esse slide é bem bacana,
né? Embora esteja simplesinho, mas ele é bem bacana, porque ele traz as diferenças entre a programação estruturada e a programação orientada a objetos. Basicamente, quando a gente olha para a programação estruturada, a gente tem variáveis, procedimentos e funções, embora aqui a gente pudesse adicionar aqui a parte de comandos de decisão, comandos de repetição, mas a gente só tem isso aqui, tá certo? Quando a gente fala de programação orientada a objetos, aí a gente olha uma terminologia completamente diferente. A gente está falando de atributos, está falando de métodos, está falando de classes, de mensagens, de herança, de polimorfismo, de sobrecarga. Enfim, tem uma terminologia toda própria e você vai precisar conhecer cada um desses elementos. Né? Se a gente pudesse fazer um de para, né, que é muito comum na nossa área, a gente faria esse para esse para esse. Mas aqui acabou, né? Todos esses caras não existem do lado de lá. Então é uma complexidade maior, sim, tá certo? Não vamos dizer que a programação orientada a objetos ela é simples, porque ela não é, tá certo? Ela tem um conjunto de elementos que você precisa entender e descobrir. Quando você passa a entender esses elementos que estão listados aqui, você passa a programar orientado a objetos. E aí você vai perceber que o que você faz aqui, você não faz aqui. Então, realmente, a programação orientada a objetos ela é muito mais adequada para o novo cenário, para todo esse cenário que a gente está falando aqui. Ok? Vamos descer aqui mais um outro slide, onde ainda continuo nas diferenças, mostrando uma figurinha onde, deixa eu colocar para transmitir que talvez fique até melhor, né? Ele preenche quase a tela toda, né? Ficou uma parte preta aqui, né? Mas faça de conta que está tudo certo. Imaginando que esse quadrado aqui, né, ou esse retângulo aqui é a aplicação, dentro da aplicação você pode ter um conjunto de funções, né? Uma função todo mundo sabe o que é, né? Quando a gente fala de programação estruturada. Uma função permite que tenha uma certa lógica de programação que manipula dados. E esses dados, eles são comuns a todas as funções. Embora você possa ter dados aqui dentro, né, quando você tem variáveis locais, basicamente você tem uma coisa mais ou menos assim, né? Você tem dados que são manipulados por funções que estão dentro de uma aplicação, tá certo? Essa é a forma estruturada de se pensar. Quando a gente pensa a orientação a objetos, vou passar de volta, né? Veja que a diferença é grande. A gente tem uma aplicação, que é esse retângulo aqui de cima, e temos objetos, vários objetos, tá certo? Esse aqui é um objeto, esse aqui é um objeto. Onde nós temos atributos que, se você for olhar, é a mesma cor dos dados, então os atributos são os dados. E pensando aqui na função, que é azulzinha, também deixei da mesma cor, são os métodos. Então os métodos são as funções ou procedimentos e os dados são os atributos. Só que a maneira como eles estão distribuídas está diferente. Tá certo? Eu tenho uma aplicação que está englobando tudo e aqui eu tenho uma aplicação que interage com os objetos. É muito diferente, tá certo? A grande pergunta e a grande dúvida de um conjunto de alunos é entender o que é isso, como isso funciona. Porque as pessoas entendem isso quando pensam na programação estruturada, elas já entenderam. Um algoritmo que tem aqui todas as suas linhas de código, que tem um início e tem um fim, tá certo? Quando você olha para a aplicação, aqui também vai ter o início e o fim, mas só que muito pequeno. E esse muito pequeno interage com objetos que têm lógicas de programação também. Então, entender isso aqui é o X da programação orientada a objetos. Tá certo? É claro que, neste momento especificamente, você talvez não entenda o que a gente está mostrando aqui. Mas nos próximos vídeos, né, e vou fazer questão de mostrar isso, inclusive de forma gráfica, para poder ajudar vocês vão ver que isso daqui é até fácil depois. Mas você precisa largar esse ranço aqui que você tem com relação à programação estruturada.
Isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma outra coisa, tá certo? Então, é isso que nós vamos nos ater, falar sobre esses elementos aqui. Nesse momento, né, eu peço, né, para a turma, né, quando dou as aulas presenciais, para que falem um pouco, né, sobre o que entenderam até agora, um pouco das diferenças que a gente acabou de mostrar, enfim, escutar um pouco a turma, né? Não gosto que as pessoas fiquem caladas, né, quando a gente dá aula, né? Claro que isso aqui é um vídeo que você vai assistir a hora que você quiser e você não vai poder falar comigo porque eu não vou te escutar, claro, né? Mas você pode deixar seu recado, tá certo? Lá no comentário, se você tiver alguma dúvida até aqui, ou enfim, se você quiser deixar lá o seu comentário para falar comigo, pode ter certeza que eu pararei um pouquinho do meu tempo e vou responder aquilo que você tem como dúvida. Mas acabei, como eu falei, utilizando o mesmo material, tá certo? Esse é o material que eu uso realmente na aula, então eu não quis tirar nenhum dos slides. E aqui, vamos falar assim, né, agora, ao invés de escutar, pensar um pouco, tá certo? Esse slide, né, vocês vão ver bastante, né? Ou seja, vai ter uma repetição desse slide em outros momentos, né? Que é a hora que a gente pensa um pouco, tá certo? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo, o que o professor está passando, tá certo? Então, esse é o momento também da gente pensar. E aí, eu faço uma pergunta. Essa pergunta é o seguinte: o que você vê aqui? É claro que a sua resposta mais básica vai ser o seguinte: essa é a tela do Facebook, né? Você tem algumas coisas aqui, enfim, algumas coisas aqui em cima. E se sua resposta foi a tela do Facebook, ok, a tela do Facebook, tá certo? Vamos continuar pensando. E agora, o que você vê aqui? Né? Você vai dizer, mas essa é o Angry Birds, a tela do Angry Birds, do joguinho do Angry Birds. Ok, também continuo concordando com você, se você respondeu isso. Se você respondeu outra coisa, uma pena que eu não consigo ouvir o que você está dizendo, né? Mas também deixe seu comentário. E aqui? O que você vê aqui? Esse também é uma figura, tá? Embora pareça o meu desktop, né? É uma figura, tá certo? Tem coisas aqui, né? Opa, já respondi a pergunta, né? Agora vamos escutar um pouco, né? E aí nesse momento onde você me diz o que você estava vendo nesses elementos, nesses 3 elementos, tá certo? Como, mais uma vez, eu não vou poder escutar vocês, né? Eu vou passar para frente. E aí eu botei a mesma imagem, tá certo? E aí eu disse que essa imagem que está aqui, que é a tela do Facebook, ela é composta de coisas, tá certo? E aí eu circulei as várias coisas. O que é isso aqui, pessoal? Um botão. O que é isso aqui? Uma foto. O que é isso aqui? Um label junto com uma figurinha. Aqui, aqui, aqui. Eu tenho coisas, ok? Peguei agora o Angry Birds e também percebo que são coisas. Eu tenho esse carinha aqui, eu tenho esse daqui, esse daqui, esse daqui. Né? Você poderia falar da flor, enfim. Tem vários, tá certo? Vários o quê? Várias coisas. Aqui também, né? Ó, a minha lixeirinha é uma coisa, esse botãozinho de mais, esse íconezinho, esse daqui, isso daqui, né, que eu não circulei, mas também é uma coisa. Esse daqui que eu também não circulei, mas também é outra coisa. Enfim, eu tenho várias coisas, tá certo? E aí, eu quero que vocês também continuem pensando um pouco, tá certo? Só que agora eu tenho as perguntas um pouco mais direcionadas, tá certo? Como funcionam esses softwares? Porque todos esses elementos que nós mostramos, esse não, né? Desculpe. Esse de cima são softwares. Como funcionam esses softwares? Existe uma aplicação
uma aplicação que controla o fluxo. Ok? Existe uma aplicação que controla o fluxo. Se a gente voltar aqui um pouco, vocês vão ver o que eu estou falando. Ó. Existe uma aplicação que controla o fluxo. Tá certo? Ela é quem diz o que você vai poder fazer, o que não vai poder fazer. Outra coisa, a aplicação responde a eventos. Eventos. O que são eventos? São coisas que nós fazemos com o software, né? Então, por exemplo, esse carinha aqui, quando eu puxo, né, digamos, né, eu coloco o dedo aqui, né, imaginando que aqui o meu mouse é o dedo, quando eu faço isso, isso estica. O ângulo para cima ou para baixo vai influenciar, né? Aqui nesse caso, por exemplo, como é que eu consigo fazer isso que está aqui na figura? Eu vou fazer aqui, tá? Claro que vocês não vão ver, né? Mas quando eu utilizo 4 dedos para cima, é exatamente aquilo lá que eu mostrei, né? Eu estou no meu SO, botei os 4 dedos para cima e ele fez exatamente aquilo. Quando eu trouxe o meu mouse aqui para cima, ele também mostrou essas várias mesas que eu tenho. Ok? Então, a aplicação responde a eventos. A aplicação cria e destrói objetos. E aí as coisas passam a ser chamadas de objeto. Então esse é um objeto, esse é um objeto, esse é um objeto, esse é um objeto. E a aplicação cria e destrói objetos. Então, quando eu estico aqui, que ele vem voando por aqui, né, quem já jogou Angry Birds, e bate num carinha desse, ele destrói o que está aqui. Quando o jogo foi carregado, o jogo, né, a aplicação, criou todos esses objetos. E em um determinado momento ele destruiu. Então, eu tenho a criação e a destruição dos objetos. A aplicação interage com os objetos criados por meio de mensagens. Então, como é que esse carinha aqui, esse porco, vai explodir? Né? Pensando no jogo, como é que ele vai explodir? Porque a aplicação vai interagir com esses objetos, e dizer, ó, exploda. Como ele vai dizer exploda? Por meio de mensagens. Então eu passo mensagem para o objeto e digo, ó, se destrua, nesse caso, tá certo? E tenho também que os objetos respondem às mensagens executando suas implementações. Então eu tenho métodos que têm lógica de programação, estou adiantando até um pouco o que eu vou falar, mas respondem a essas mensagens com as implementações que você definiu dentro da lógica interna do método. Vamos voltar aqui, ó. Dentro da lógica interna disso aqui, tá certo? A aplicação vai chamar esses métodos que tem uma lógica de programação que vai fazer com que ele mude os atributos. Então o atributo que era estou vivo vai ser, ó, você está morto agora. Quem faz isso são os métodos e a aplicação interage chamando esses métodos. Ok? Então, entenderam como funcionam esses softwares, né? Botei aqui de novo, tá certo? Vejamos mais uma vez, né? E aí tenho, pensando mais um pouco, né? Como são esses objetos? Como é que eles são de verdade, né? Quando você olha para ele, você percebe que são coisas, né? São objetos. Mas como eles são? Coloquei aqui um outro slide, onde a gente diz assim, ó, podemos escrever este ou outro objeto através de suas características. Você pode citar algumas características desse objeto? Mas, ó, ele é gordinho, ele é vermelho, ele é pesado, enfim. Você define quais são as características dele, tá certo? Eu tenho um outro objeto aqui, ó. Só que nesse caso, eu vou definir, né, o comportamento do objeto. Então, quando você define o comportamento do objeto, você define o que ele pode fazer. Então, esse cara, quando bate aqui nesse carinha, ele explode. Esse é um comportamento do objeto. Então, eu tenho características, a cor,
peso, enfim, algumas coisas, e comportamentos. Esses detalhes é que são os objetos. Então, um objeto ele tem comportamento e um objeto tem características, tá certo? Ó, temos um outro objeto, vou até maximizar aqui, né? Para que todo mundo possa ver esse carrão aí. Como é que a gente poderia modelar esse carro? Né? Pensando que nós temos características e comportamentos. Então eu tenho características, né? Eu tenho aqui uma placa, né, que tá Ghost, a marca é Audi, ele é branco, tem 2 portas, o motor V8, enfim, estou inventando, tá? E tem, essas são características, né? E tem comportamentos, que seria o quê? Acelerar o carro, frear o carro, dar um cavalo de pau. Cavalo de pau não, né? Porque cavalo de pau fica estranho, o professor está ensinando, né? Ensinando não, né? Sugerindo que você deve dar um cavalo de pau. Mas enfim, você tem características e você tem comportamentos. Acelerar, frear, virar, enfim, várias coisas. Tá certo? Coloquei aqui, ó. Modelando objetos. E aí eu vou ter assim o carro, né? Que a gente acabou de ver. Atributos. Marca, cor, potência do motor, número de marchas. A gente não tinha falado sobre isso, né? Comportamentos, né? Acelerar, frear, passar a marcha, virar o volante, são coisas que você pode fazer com o objeto e aqui são atributos do próprio objeto, tá certo? Peguei um outro aqui, né, para quem gosta de FIFA, né? Peguei um atributo jogador, né? Peguei esse cara e disse, olha, atributos, tenho qual é o time dele, qual é o número da camisa, qual é a posição que ele joga, qual a velocidade que ele corre, e os comportamentos, né? Que, ou seja, o que o objeto faz. Ele chuta, ele toca a bola, ele dribla, ele corre, ele pega com a mão, ele faz falta, enfim. Você tem vários comportamentos. Então você tem atributos, que são as características, e você tem comportamentos, ok? Por que a palavra objetos do título desse slide está entre aspas? Isso é uma pergunta muito sutil e que, para quem já conhece orientação a objetos, já deve ter estranhado por que isso aqui estava assim e não escrito de uma outra forma. Porque, na verdade, quando a gente está modelando, a gente não modela objetos. A gente modela o que nós chamamos de classes. A gente modela classes e não objetos. Mas então, qual a diferença entre classes e objetos? Já que aqui, por exemplo, nesse slide e nesse, deveria ter assim, ó, modelando classes e não modelando objetos. Qual a diferença, então, entre um e outro? Isso é o que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse, como eu falei, é o primeiro vídeo de orientação a objetos. Eu tenho certeza que teremos dezenas deles, porque orientação a objetos não é um assunto tão fácil assim, que a gente possa falar em poucos vídeos sobre todo o seu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e voltaremos aí em breve com mais um episódio do nosso curso de programação orientada a objetos. Obrigado.